No Plus Mais comentei sobre o sucesso dos mangás e o Aranha. E a resposta foi a adolescência do século XX. Achei enigmático. Poderia desenvolver? Ah, sim. Aliás, Celso, tu é um recordista, tá? Segundo aqui a minha... Não sei se eu deveria falar isso pra ti, às vezes tu desanima. Mas segundo o estatística que eu recebo aqui do YouTube, tu é o cara que mais comenta nos vídeos. Celso Ionamini é o maior comentador do Quadrinhos na Sarjeta. Meus parabéns! Isso aí, você é um grande campeão e eu tenho certeza que você tem condições de ganhar muita coisa na sua vida. Eu mesmo já ganhei uma cabrita uma vez. Acho que, sei lá, você pode ainda conseguir, quem sabe, até uma vaca. Mas então, vamos contextualizar, né? Tu falou, tu fez uma reflexão do porquê que o... Teu comentário foi bom, eu vou recuperar o que tu tinha dito e te responder. É que assim, o Celso tinha falado, ele levantou a hipótese de que talvez parte do sucesso dos mangás tenha a ver com um certo senso de coletivo, uma certa cooperação em grupo, e que assim, isso é uma coisa muito típica das culturas asiáticas, né? Eles são mais coletivistas do que nós, culturas do leste asiático, mas assim, que isso Hollywood não estaria desavisada desse processo, né? No tanto que nessa última leva de filmes do Homem-Aranha tu tem mais uma espécie de equipe, né? Tem um destaque maior de coadjuvantes, de amigos do Peter Parker, e nesse sentido dava até para ir além, né? Por exemplo, aquelas séries da CW, né, cara, que eu não suporto aquelas porra, mas enfim, aquelas séries da CW com do Flash e tal, aquela série do Flash eu sempre achei difícil de assistir, primeiro porque eu acho ela chata mesmo, mas segundo, porque eu não reconhecia aqueles personagens, cara. O Flash atuava com uma gangue, assim. Só que essas coisas assim, gente, Hollywood ou a indústria cultural, eles não dão um ponto sem nó, né? Então geralmente fazem essas coisas com base em pesquisa. E eles sacaram que botar grupos de personagens ali e tal, juntos, é um negócio que pega. Eu não diria que o sucesso dos mangás, ou mesmo o sucesso do Homem-Aranha, ou coisa assim, é dependente disso. Mas o que eu falei que tem a ver com a invenção da adolescência é que, se a gente for para pensar, o adolescente, aquilo que a gente chama de adolescente, é um negócio que a gente inventou faz, sei lá, poucas décadas, né? Os anos 60 é a década de invenção da adolescência, basicamente, né? Nos 50, 60. O que a gente chama de adolescente a gente não tinha antes. Assim como criança também é um negócio que a gente inventou, né? Criança é um negócio que a gente inventou há poucos séculos, também não se tinha uma noção de infância. A criança era vista como um pequeno adulto apenas, né? Ou mesmo um não adulto, né? Era uma coisa, a criança era uma espécie de negativo, assim, ou algo em direção a um positivo que é ser adulto. A gente inventou a infância, né? A gente passou a considerar a infância, a pensar a infância. O século XIX é um século muito importante para isso. Já gravei vídeo também sobre Calvin Haroldo, eu falo muito sobre a invenção, não especialmente da invenção da infância, mas quando a infância passa a ser um objeto privilegiado da literatura, e essa figura é o Charles Dickens, ali no século XIX, né? Onde ele usa muito as crianças como crítica social. Só que a adolescência é um troço bem posterior, né? A adolescência também era um troço que não existia, daí tinha criança e tinha adulto, né? Aí a gente tem, ao meados do século XX, começa a surgir esse negócio que a gente vai chamar de adolescente. E o que tem a ver o fiofó com as calças é que o adolescente, ele é, antes de tudo, um animal. O adolescente é um animal carente de tribo, carente de matilha, carente de pertencimento, carente de identidade. Por isso que é comum o adolescente entrar naquele processo simbólico de morte dos pais, né? Ou seja, o adolescente tem que negar aos pais e tal, porque no fundo ele está buscando uma identidade própria e tudo aquilo que, de alguma maneira, oprime ele, assim, aquilo que soa mais opressor à sua própria identidade são os pais, é óbvio, são as raízes dele. Inclusive, depois, quando o adolescente vira adulto, ele percebe que essa busca é infrutífera, porque o fruto não cai longe do pé, ele vai ser mais parecido com os pais dele do que ele gostaria que fosse. Mas enfim, o adolescente tem essa necessidade, por isso que o adolescente tem essa coisa muito de se autodefinir, inclusive volta e meia isso entra em umas polêmicas toscas, né, assim, do tipo... por exemplo, o adolescente tem muita necessidade de produzir um rótulo sobre si mesmo. E às vezes o pessoal entra nos debates sobre, é preciso respeitar, não respeitar. Eu acho que é preciso dar tempo, né? A questão não é, eu acho que o debate está mal colocado. Precisa dar tempo. O adolescente, às vezes, basta ele envelhecer que ele se reencontra, né? Que ele se decide sobre si. E isso também tem a ver com, às vezes, com orientação sexual e tudo. É só dar o tempo dele, enfim. Mas, enfim, eu tô falando desse ponto é que, assim, o adolescente, por ter essa necessidade de identidade, esse senso de pertencimento e tribo, a indústria cultural sacou, né? Esse tipo de subjetividade que passou a ser reconhecida e pensada enquanto tal e que seria interessante para vender coisas. E aí, portanto, muitas dessas produções culturais, o seu sucesso no Ocidente, caso dos mangás, caso dos animes, caso do Homem-Aranha, da sériezinha da CW, do Flash, enfim. Muito do sucesso dessas coisas tem a ver justamente essa sintonia com uma sensibilidade adolescente, com essa ideia de patota, de grupinho, de reconhecimento de si no grupo que faz parte.
e que não é mais na relação pai e filhos, mas na relação entre amigos. Explica por que o Luiz agora é editor do canal e fica mandando superchat. Luiz é um cara estranho. Explica por que o Japão é uma sociedade de performance. Aproveitando a deixa, recomendo o filme Love Exposure. Como é que se pronuncia essa porra? Que dialoga com essa questão. O diretor critica a estrutura familiar cristã e a perversão do protagonista. Por que o Japão é uma sociedade de performance? Ah, tá, porque eu falei isso no vídeo do Sarjeta Plus a mais ali. Mas eu já falei também em outros vídeos, né? Basicamente é o seguinte, é que o Japão é uma cultura... No Japão, a questão do comportamento é muito importante, né? E isso é interessante porque vocês forem olhar, muito do horror japonês, ele é um horror comportamental, porque isso é bacana, né? Tem vários subgêneros do horror, né? Tu tem o horror cósmico, tu tem o horror corporal, tu tem o horror existencial, tu tem, enfim, tu tem diferentes subgêneros de horror psicológico, e pouco se fala sobre horror comportamental, porque para nós, ocidentais, comportamentos estranhos não é tão estranho assim, porque a gente é uma sociedade que valoriza demais a individualidade, a gente enaltece o individualismo, né? Então, pessoas com comportamentos excêntricos, a gente às vezes pode até achar tosco, mas não chega a ser nada muito... Não é uma fonte de horror para nós, tá ligado? Não é um troço que nos dá gatilho. Já para a cultura japonesa, para a sociedade japonesa, comportamentos muito estranhos, eles são um sinal de que há algum problema, né? Porque é uma sociedade que tem todo um código de conduta, tem todo um código de etiqueta social. E aí vocês podem pegar os mangás do Junji Ito. O pessoal fala, o Junji Ito bebe em Lovecraft, o Uzumaki, pá, e tal, e outros dele. Tem muito horror cósmico, tem muito horror corporal no Junji Ito. Sim, concordo, tudo isso. Mas principalmente horror comportamental. A maior prova que o horror comportamental é decisivo no Junji Ito é que o próprio, uma vez numa entrevista que eu vi, não sei onde é que foi, ele mesmo falou o seguinte, perguntaram pra ele, tá, onde é que tu tira as ideias para fazer essas histórias de terror? E ele fala, a primeira coisa que eu penso é alguém se comportando de forma estranha na rua. Então, a partir de um comportamento estranho de uma pessoa na rua, eu crio toda uma história. Cara, isso assim, ó, isso é o ABC da cultura japonesa, né? Então, na medida em que é uma sociedade que muito valoriza e ao mesmo tempo se aterroriza pelos comportamentos, também acaba sendo uma sociedade que muito valoriza a performance enquanto objeto artístico. Por isso que o Tokusatsu é muito calcado em performance. De Godzilla a Super Sentai, a Kamen Rider, a Ultraman. A performance é fundamental. E aí, geralmente, o pessoal aqui no Ocidente às vezes quer avaliar a produção cultural japonesa e não saca isso, do quanto que a performance é importante. Ah, aquilo ali é tosco, é só um bando sei lá, pega um tokusatsu qualquer, né? Ah, é só um bando de gente fantasiada dando pulo e dançando. Só que a performance é importante. E se tu não sabe apreciar a performance, tu não entende. Jojo, por que eu acho que Jojo Bizarre Adventure é genial? Jojo é uma das melhores coisas que a humanidade já produziu. Aliás, ó, vamos lá. Eu quero fazer uma promessa. Eu tô fazendo fisioterapia para ver se eu consigo voltar a andar normalmente, por causa que eu tô com o pé estourado. Tô fazendo físio. Depois tem mais consulta, tem acompanhamento médico. Se eu voltar a conseguir correr, fazer exercício e tal, eu vou ficar trincado para poder, em algum vídeo especial do canal, ou o aniversário do canal, ou o meu aniversário, sei lá, eu vou fazer um vídeo com cropped. Promessa, se o meu pé ficar bom, eu vou entrar no projeto Maromba Fitness, Bolche Fitness, e eu vou fazer a porra de um vídeo com cropped, tá? Ou com mini blusa, chame como você quiser. Que vai estar escrito, inclusive, Jojobet. Vou botar até um símbolozinho do Batman com Jojo junto aqui, ok? Mas só se minha patinha voltar a funcionar. Ou seja, o pé não vai ficar bom. Torcer que fique, pô. Tô fazendo físio para isso. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.